Outros Mundos Parte 5. Assista a mais outros vídeos nesse canal. Olá mais! E também, ganhe destaque ao patrocinar o próximo vídeo, e envie-nos mensagens no e-mail logo abaixo na descrição. Antes de começarmos, compre esses e-books, todos com imagens ilustrativas. Compre em links seguros de acessar. Os links estão na descrição e nos comentários. A chegada dos robôs bípedes 1. A chegada dos robôs bípedes 2. Reservado. Em um planeta banhado pelos raios de Trapistra, oferecia uma abundância contínua de rochas e florestas. E parecia que cada espaço nele reservava um meio fixável e existencial. No entanto, não se via enormes animais. Mas, aquele planeta era grande, e propunha na ocasião, uma lealdade de cores, como o verde, cinza e o savana. E o desafio agora, era controlar a coragem de andar nos espaços adversos entre aquelas cadeias rochosas. E cenas de perto delas talvez possibilitariam uma reação mais cautelosa. E por mais que olhasse sobre aqueles pontos próximos e distantes, seria difícil imaginar o que poderia estar naquele lugar. Por outro lado, assim como outros planetas, era favorável e mais promissor existirem aspectos de seres diferentes, talvez obedecendo uma certa ordem hierárquica de vida. E optar por um amontoado de árvores entre aquelas rochas, conseguiria ser uma escolha mais prudente para não se arriscar. Porém, as conclusões promissoras teriam melhores resultados por permanecer mais tempo. Em vista agora do que se via mais à frente, era agrupamento de árvores antigas e raízes para fora entre as rochas. E elas manifestavam uma vida originária do início de qualquer existência. Porque eram bastante velhas e contava isso nos seus traços contorcidos e melancólicos. Ainda assim, por serem uma espécie praticamente perpétua nos primórdios de vida daquele planeta, servia como abrigo ou esconderijos para fugitivos e caçadores. Entretanto, era muito sinistro olhar aquelas raízes sobressair entre as pedras. Pareciam ter uma existência de movimentos independentes. De outra forma, encontravam-se sozinhas ou em conjunto, e aparentava causar atenção fascinantes a olhares distraídos, reproduzindo mudanças interessantes em seus trançados emaranhados, predominando um controle convidativo cada vez maior. Apesar da tonalidade ser um contraste com o ambiente, aos poucos ia conquistando o que queria. Embora era necessário manter-se escondida até um alcance desejado. E possuída por um hipnotismo atrativo em direção às raízes, qualquer um de porte pequeno, podia ser devorado por uma boca cheia de dentes afiados. E por mais que estivesse em outro local, tinha percursos curtos, porque sabiam da iminência da sua exposição arriscada. Pois, a arma que usava para agredir seu alimento entre presas afiadas, não se sabia dizer o mesmo de seu predador que utilizava ataques surpresos. Normalmente eram impiedosos e agiam vorazmente com muita crueldade. De qualquer jeito, o comportamento de ambos era o mesmo nesse sentido. Contudo, eles eram criaturas perambulantes que adentravam em florestas e rochas à procura de serpentes. Tinham uma geografia mais ampla do que elas, e atacavam repentinamente quando as viam.
e suas mandíbulas e dentes fortes estraçalhavam imediatamente qualquer estrutura robusta e resistente. Talvez o planeta oferecesse uma abundância de outros alimentos, no entanto, não poderia ser a mesma coisa com aquelas serpentes avermelhadas, pois tudo indicava ser a mais saborosa para eles. E eram breves nas suas refeições, e na maioria das vezes, furtivos. Gostavam de ser imperceptíveis e rápidos nos seus ataques devido não terem moradas fixas. Não eram tão andarilhos em jornadas longas, em virtude de estarem sempre parados e descansando. Afinal de contas, não precisariam andar muito naquelas regiões do planeta para dar continuidade ao seu ciclo de vida, porquanto podia ser abundante da sua preferência alimentar. E se deparasse com uma cena brandindo sua boca com outra criatura perigosa também, seria assustador e não seguro de ficar olhando por muito tempo. E as mordidas eram enraivecidas e desejosas, porque de qualquer maneira, confrontavam e satisfaziam sua fome. E as circunstâncias de estarem caçando as serpentes, contribuíam na existência de outras raças fragilizadas, que dependiam das florestas para sobreviverem. Importante. E olhando novamente do alto, conseguia saber que a floresta se estendia em algumas partes mais escondidas. E o mesmo ritmo da paisagem antiga se mantinha, porque era próximo também. E agora, um vão entre as árvores se surgia em um formato de trilha apagada. As raízes marcavam presença em todos os rumos. E parecia em desuso, mas mostrava que era uma passagem o qual muito se usou tempos atrás. Entretanto, sua trajetória lembrava ser desoladora e relatava existências ruins, mas o espaço mantinha-se preservado em quase toda a via. E degraus de raízes, era visto sempre no meio do caminho. E assim se estendia rumo afora, passando por demasiados trechos de árvores com linhagens diferentes. Entretanto, o quanto seu visual mudava, não desfazia seus formatos tortos e distorcidos. E a direção que se tomava, preservava constantemente um silêncio entre aqueles emaranhados de troncos e raízes. E assim ela se seguia entre a floresta até um certo destino que ainda não se sabia. Mas quem poderia usar aquela trilha sabendo do risco e do sofrimento para andar nela? E diante daquele entrelaçado de raízes, no rumo que se estendia, um ser humanoide esverdeado, andava com cuidado. E a todo diminuto que se passava, estava sempre atento em todos os cantos. Não queria encontrar algo que lhe surpreendesse e o ameaçasse. E nesse caso, o bastão não ia deixar de ser um auxílio de defesa e ataque. E sua jornada passava a ser longa e cansativa. Mas, o seu sacrifício era alimentado por uma vontade própria. E não fazia parte de seus objetivos desistir. Então era preciso evitar qualquer acidente ou agressão. E aquele pedaço de madeira na mão, ajudava na coragem, e se sentia protegido. Talvez subidas ou descidas, ou até lugares interrompidos, não era tão arriscado como enfrentar uma serpente disfarçada entre o emaranhado. E por mais que tivesse preparado, não teria como evitar uma surpresa agressiva. E um ataque respondido por uma defesa, era mais promissor do que fugir e se comprometer em resultados desastrosos. Elas eram grandes e não via dificuldades de engolir seres até mesmo do seu tamanho. Contudo, ele provinha de muitas habilidades e desenvolturas merecidas pelo tempo.
E sua experiência aventureira, marcada por cicatrizes e perdas danosas, fortificava agora braços e pernas, movimentando e se apoiando para desfalecer o inimigo. Sua coragem e força aliavam-se a golpeadas fulminantes, apostando na resistência da madeira e no enfraquecimento do animal. E quando assim percebia, as punhaladas e cajadadas eram mais contínuas e decisivas. Por outro lado, se descuidasse por diminuto, havia chance de ser abocanhado e ingerido com vida. E desta forma desgastante, desenvolvia-se músculos e emanava força. No entanto, as batalhas duradouras consumiam imensamente sua energia, causando cansaço e fraqueza. E acontecia também, não recuar excessivamente do local das batalhas. Não ignorava a vontade de seu corpo, e ficava por perto, se restabelecendo. Sabia dos cuidados que tinha que ter, mesmo se recuperando, porque além de serpentes havia também os que a devoravam, e sempre apareciam depois de mortas, pois conseguir um alimento fresco e apreciado era para eles compensativo, mesmo que se tivesse que deparar com um vencedor combatente, porque sabiam que a vitória sempre era pelejosa e exaustiva, e por via de regra, elas eram oponentes fortes e resistentes de se abater. Contudo, já eram familiarizados nesses encontros nefastos. E, por assim entender, a troca de olhar desafiador, distantes ou perto, não deixava de ser uma forma de agradecimento, e uma lealdade de batalha contra o mesmo inimigo. E entendiam que a diferença estava de um lado como caçador e de outro lado como sobrevivente. E depois disso, quando acontecia, um concluía seu propósito, e outro seguia seu destino. E andando agora sobre uma trilha d'água, mantinha-se atento e cauteloso. E o tempo consumido pelas dificuldades que tinha pela frente, mostrava águas rasas e transparentes. Como era seu caminho, acontecia de andar pelo leito por um longo período de tempo, nutrindo de frustração e revolta. Por outro lado, seu pensamento se mantinha firme e positivo. E desta forma, não deixava-se abater. E por toda a extremidade interna, parecia demonstrar uma severidade inacessível a andarilhos, e não tinha lugar para descansar, pois se deparava com raízes e rochas constantemente, e descampados não surgiam. Contudo, a boa notícia que o lugar indicava, era que estava chegando ao fim. E não muito longe, seu sacrifício podia ser recompensado, pelos motivos enfadonhos que o atrasou. Ainda fora do alcance de olhares, frutas amarelas eram encontradas em demasiados galhos e até mesmo em troncos. E o amarelo presente, mostrava que estavam prontas para consumo. E ostentavam a distância, através de pencas e amontoados. Elas não eram grandes, mas estavam concentradas em muitas árvores que alteravam a cor da floresta. Pela oferta que se encontravam, pareciam que não havia consumo. Envolvidas em galhos e troncos, em um povoado de raízes, não era difícil chegar até elas. Se fosse provida de algum sabor, seu amarelo abundante, pouco permaneceria. Na medida que se passava, amadureciam e se soltavam, porém o percurso era demorado para tal desperdício acontecer. E o lugar pouco ventava e chovia, preservando longevidade até algum dia ser colhidas e ter seus valores merecidos. E por possuir um espaço frutífero, predominantemente dentro da floresta, não ofereciam acesso gentil e nem amigável, porque chegar até elas, podia ser judiado e até perder a própria vida, se não dispusesse de habilidades e esperteza. Condicionado à situação do trajeto, foi que finalmente chegou até elas. E depois de um tempo, pendurou nos troncos e começou a subir. Poderia fazer rápido a escalada.
No entanto, na maioria das vezes, era raro não estar abatido em consequência do caminho e confrontos desconsiderados. Mesmo por momentos ruins, encontrava força e disposição para chegar até elas e pegar com cuidado, valorizava solenemente o espaço que tornava nobre, pois era importante a cada instante elaborar um preparo mais atencioso e consagrado. Depois que descia, as amontoavam perto do tronco e em seguida se sentava ao lado. E lentamente as comia, como se degustasse seu sabor calmamente. E à medida que nutria, valorizava seu trabalho, e o fazia pensar o quanto valia a pena tanto sacrifício para estar ali. Por mais que estivesse sozinho, era importante privar de um prazer momentâneo, uma vez que já estava acostumado com o silêncio e a solidão ao seu lado. E seu jeito consolidava que estava sozinho por muito tempo. E talvez agora, buscava bons momentos em seus pensamentos, concentrando olhares para a fruta que comia. E por considerar um lugar reconhecido, os preparativos antecedentes eram realizados com cuidado. E as valorizavam na medida que consumia. Por outro lado, revelava um rosto que demonstrava compreensão e respeito ao alimento. Transmitia um aspecto entendido às condições para sobreviver naquele mundo. De qualquer jeito, sentia-se agora realizado e agradecido, mesmo por ter-lhe custado sacrifícios e riscos perigosos. E assim terminamos mais uma história interessante na constelação de Aquário, em um planeta perto da estrela Trapistra 1.